Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Menezes, sejam bem-vindos ao Seu Futuro Tem Valor para mais uma News da Semana, ou seja, um resumo com 4 grandes destaques sobre economia, política e atualidades de forma geral e também de uma forma mais resumida e prática para você. Primeiro grande destaque, falando aí sobre um artigo muito interessante que saiu nessa semana na revista Exame, falando sobre as 100 maiores empresas que foram destacadas aí pela Interbrand, uma lista de 100 maiores empresas no mundo em termos de valor de marca. A marca mais valiosa no mundo hoje é a famosa e queridinha aí dos consumidores de celulares, a Apple, com o valor de 184 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Em segundo lugar vem o Google, né? A Google com 141 bilhões de valor e ambas aí cresceram, o Google no caso 6% em termos de valor de marca referente ao ano passado comparado a esse ano. A Apple 3% em valor de marca e em terceiro lugar tivemos aí a Microsoft passando a Coca que sempre foi uma das marcas mais valiosas, ainda é claro, mas que ficava na terceira posição, perdeu para a Microsoft, que cresceu 5% o valor de marca do ano passado, de 2016 a 2017, e está com um valor de marca agora de 80 bilhões e a Coca 69 bilhões. E é interessante notar a soma, né, de todas essas empresas, das 100 maiores empresas, dá em torno de 1,8 trilhões de dólares. Isso é fazendo uma comparação basicamente em torno do PIB brasileiro. Então essas 100 maiores empresas, elas têm nada mais, nada menos do que a riqueza gerada pelo nosso país, se a gente for comparar, né? Bem interessante a comparação. E outro detalhe também importante é que se a gente for ver as empresas que mais cresceram em termos de percentual de marca, em primeiro lugar foi o varejo, com em torno de 19% de crescimento, seguido por artigos esportivos, 10%, depois por tecnologia, 8%, e logística, 7%, depois serviços financeiros, 6%. Serviços financeiros têm se destacado principalmente por novas plataformas tecnológicas, né? Hoje todo mundo faz as coisas pelo celular, né? Então a estrutura tradicional de bancos tem cada vez mais caído em desuso. Até uma pesquisa foi feita que o norte-americano, ele em média vai uma vez ao ano no banco, né? Então lá o negócio está bem mais evoluído nesse sentido. Aqui ainda a gente tem uma cultura muito de ir no banco, pagar contas via banco, mas isso tende a acabar. Outro destaque agora, já que estamos falando agora de mercado financeiro, falando de economia agora aqui no Brasil, nós temos aí algumas notícias interessantes e positivas que saíram justamente esse mês, né? Um deles é referente à inflação. A inflação agora projetada para o mês de setembro, que era esperar em torno de 0,34 no mês, né, de alta mais ou menos aí de média dos preços medido pelo índice IPCA, vai subir em torno de 0,11% segundo as perspectivas que foram colhidas no mercado. Então assim, bem abaixo do que era esperado. E além disso também a inflação acumulada, né, de preços de alimentos e bebidas nos últimos 12 meses teve deflação, ou seja, queda de preço de em torno de 2,2%. É a maior queda, é a maior deflação no período, pegando os últimos 12 meses, comparado em todo o período histórico desde 94, ou seja, desde o Plano Real. Então realmente o dragão da inflação parece que está um pouco mais fraco. Claro que às vezes as pessoas me perguntam: nossa, Thiago, mas os preços ainda estão caros no supermercado e tudo mais. Sim, porque o que subiu já está acumulado, o que subiu, subiu. Agora a inflação do que subiu do patamar atual para daqui para frente, ela tem subido num grau mais lento. Essa que é a comparação. Então pegando a inflação, por exemplo, a alta generalizada dos preços, né, que é medida pelo índice IPCA. O índice IPCA em 2015, 10,6% de alta. Índice IPCA em 2016, 6,29% de alta. IPCA acumulado, né, e projetado até 2017, projetado em torno de 3%, agora um pouco menos, 2,8%. Então olha a diferença de quanto que a gente teve de inflação nos períodos aí, pegando os últimos aí quase 3 anos. Uma evolução muito interessante. Então isso dá uma perspectiva de visão mais nítida daqui para frente. Isso atrai investidores, isso ajuda os investidores empresários a investirem
porque eles conseguem ter uma previsão melhor de que realmente o orçamento do brasileiro não vai estar mais tão contraído. Aliado a isso, né, a queda de juros, a gente está vendo a Selic cair, saiu do patamar de 14,25% no ano passado, caminhando para a perspectiva de 7% no final desse ano, ou seja, menos que a metade, e a mesma perspectiva para 2018. O que tem de bom e ruim nisso? Bom, o bom é que para a economia é legal, taxa de juros mais baixa, significa que financiamentos ficam um pouco mais baratos também, e as pessoas tendem a consumir mais, consequentemente as empresas vendem mais e forma esse círculo virtuoso. Lado ruim é que aplicações financeiras de renda fixa tradicionais rendem cada vez menos. E perspectiva de crescimento para o Brasil também tem sido reavaliada de forma positiva. Lembremos aí que em alguns vídeos anteriores a perspectiva de crescimento para o Brasil para este ano era de 0 a 0,2%. no máximo. Agora a perspectiva já está em 0,68% de crescimento para esse ano, para o Brasil, e para o ano que vem em torno de 2,3%, também aumentando. Semana passada o relatório Focus, com a opinião dos principais economistas do Brasil, colocava 2,2% de crescimento para este ano. Então as perspectivas estão melhorando, saíram dados, até a indústria automobilística, que não andava para frente há mais de 3 anos, começou a contratar novamente. Mais de 700 mil empregos foram colocados aí no mercado novamente de trabalho no setor automotivo, e isso é um indicador muito interessante. Agora, falando de outro destaque, terceiro grande destaque, a gente pode apontar a questão das eleições, né? Por quê? Porque tem saído várias pesquisas mostrando que o ex-presidente Lula ele tem tido até um aumento de intenções de votos nas pesquisas. Inclusive, na última pesquisa, mesmo tendo a delação ali bem comprometedora do ex-ministro Antônio Palocci, colocando o nome de Lula diretamente ali como um chefe mesmo, né, de todo o esquema de corrupção e de recebimento de mais de 300 milhões para o PT em propina via Odebrecht, mesmo assim o ex-presidente ele teve uma alta de intenções de votos e chegou a 40% de intenções de votos na última pesquisa feita pelo Estadão. Moro, pelo incrível que pareça, teve um aumento de rejeição, né? A rejeição ao Moro chegou a 45%, aumentou 8 pontos percentuais. Lula saiu de uma rejeição próxima a 45% e chegou a 59%, né? Diminuiu a rejeição dele, né? Na verdade, de mais de 60% para 59%. E o Bolsonaro também teve um revés aí duplo, né? Aumentou a rejeição do Bolsonaro e diminuiu a intenção de votos, né? Hoje, em termos de intenções de votos, chegou a 19%. Em termos de rejeição, tem uma rejeição alta, 63% de rejeição a votos, né? Para quem quiser mais informações, nós temos o link aí com essas pesquisas, vamos colocar aí na descrição do vídeo para vocês. E por fim, outro destaque aí que nós temos seria um evento muito interessante que aconteceu no Brasil, com até o ganhador do prêmio Nobel, né, James Hockman, que foi uma pessoa muito interessante, teve uma participação muito interessante no evento, e onde ele destacou que o principal fator que vai mudar o Brasil em termos de distribuição de renda não é distribuir renda em si através de, por exemplo, processos como Bolsa Família e outras formas, né? Isso vai de repente amenizar um problema, mas não vai resolver ele. O que realmente resolveria o problema do Brasil em termos de distribuição de riqueza, de crescimento baixo, é educação. Então ele e outros profissionais destacaram muito forte isso e deram dados até alarmantes, né? Um dado destacando para vocês é que dentro do Brasil hoje, crianças entre 0 e 6 anos correspondem a mais ou menos 20 milhões de crianças, né? Nessa faixa de idade. E desses 20 milhões, 74% dessas crianças vivem em famílias com renda de até um salário mínimo. Então isso é realmente muito gritante, gente, 74%. O foco do evento então foi destacar essa importância de investimento em educação, principalmente nessa faixa de idade de 0 a 6 anos, porque é o desenvolvimento cognitivo da criança e é onde ela tem mais habilidade, onde há um desenvolvimento mais rápido do cérebro para conseguir absorver informações
E tem toda a questão, lógico, de formação de caráter ali da criança. E hoje a gente vê que não é simplesmente, como muitos dizem, dar a vara para a pessoa pescar, né? Há um problema muito sério e grave também hoje no Brasil de moral, de ética, e a gente vê isso desde os altos escalões na política. A gente está vendo toda essa corrupção sendo colocada, né, para todos verem que estava debaixo do tapete e agora a Lava Jato está escancarando. E esse problema não é só em Brasília, esse problema é um problema sistêmico da própria população que elege esses políticos, né? E é muito interessante ver esses eventos acontecendo com até uma visualização internacional no Brasil, focando na questão da educação. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Conto com vocês aí para curtir a página, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Conte conosco. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar aí nos comentários. E fique conosco, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.